Na nossa disciplina, nós vamos usar os arquivos para armazenamento de dados estruturados. O que é isso? São dados que têm uma estrutura definida. Normalmente, a gente está falando de conjuntos de entidades que têm exatamente a mesma estrutura. Então, a gente pode ver nesse exemplo que eu tenho 3 entidades jogador, todos os jogadores, todas essas entidades têm exatamente a mesma estrutura, uma estrutura bem definida, uma estrutura formal, né, de um identificador como número inteiro, uma string para conter um nome e uma variável de ponto flutuante, uma variável real, que eu chamei de pontos aqui, contém o número com casas decimais. Mas você pode ver que todas as entidades têm essa mesma estrutura. Então, são dados que têm uma formalização na sua organização, né? Algo muito diferente de um documento, de um texto, em que eu posso ou não pôr fotos, posso ou não dividir em capítulos, posso ou não inserir uma tabela, posso ou não criar um sumário, né? Então, tem muito mais flexibilidade na construção de um documento. Aqui não. Aqui eu tenho um padrão a ser seguido, e é isso que nós estamos chamando de dados estruturados. E na nossa disciplina, essa vai ser a aplicação que nos interessa de arquivos. Em outras disciplinas, você pode ver arquivos para trabalhar com imagens, com vídeos, com áudios, né? Arquivos comportam qualquer informação digital. Aqui é que nos interessa é essa. E aqui a gente tem essas entidades na forma de registros, organizados como registros, dentro de um arquivo. Então, eles estão escritos sequencialmente. Eu tenho a primeira entidade, ou o primeiro registro aqui na parte azul, depois na vermelha o segundo, e no verde o terceiro. Esse meu arquivo, você pode ver, tem 58 bytes, do 0 ao 57. E, como a gente já viu, se eu não souber que dados são esses, vira lixo, né? Eu preciso ter um conhecimento da estrutura desses dados para que eu possa atualizá-los, para que eu possa excluí-los, ou para que eu possa recuperá-los. Uma leitura simples. Então, é desse tipo de informação que nós estamos falando, né? Vamos só aqui, eu acabei de usar os termos entidade e registro, vamos estabelecer formalmente o que significa cada coisa. O termo entidade ele vem da área de banco de dados. Na programação, a gente usa o termo objeto para isso, ou uma classe. A classe especifica como os objetos serão construídos. Uma entidade representa um objeto, não uma classe. Não é a sua estrutura, mas já é a instância propriamente dita, né? Então, uma entidade é uma coisa ou objeto do mundo real, que pode ser físico, como uma pessoa, um carro, um produto, ou abstrato, um evento, um compromisso, um cargo numa empresa. Eu sou professor na PUC Minas, um número de matrícula, ou uma matrícula em uma disciplina mais interessante. Se eu me matriculo na disciplina, eu tenho uma matrícula, eu preciso gerenciar essa informação, mas ela não é nada tangível, ela é uma combinação entre o aluno e a instituição, né? Então, entidades representam coisas reais ou abstratas. E para cada entidade, eu tenho uma forma de descrevê-la que é por meio de seus atributos. Atributos são propriedades que ajudam, portanto, a descrever uma entidade. E tem que ser atributos relevantes. Por exemplo, se eu for descrever uma pessoa como aluno para um sistema acadêmico, eu vou precisar de um número de matrícula, de um nome, de um endereço, vou precisar talvez do número de telefone, CPF, e-mail, e algumas outras coisas dessa natureza. Mas, de repente, eu não preciso do estado civil dessa pessoa, porque não faz diferença na sua relação com a instituição, né? Não preciso saber se tem ou não tem filhos, e coisas do gênero. Então, os atributos são aquelas coisas relevantes para o sistema, são as propriedades que ajudam a descrever a entidade, mas que sejam relevantes para o projeto que você está fazendo. Se eu estiver falando de um sistema de uma empresa com o qual eu gerencio dados de funcionários, eu posso colocar nome, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail. Se eu estiver falando de eventos, de uma agenda de compromisso, eu posso ter uma descrição, data, horário desse evento, local onde será realizado, e observações livres. Veja, o fato de eu ter mais dados não significa que eu preciso criar um atributo para cada um. Eu posso, de repente, ter um campo genérico de observações, de informações adicionais que descrevem mais dados, e aí ele vem numa forma de uma string, tá? Então, essa é a terminologia que a gente pega da área de banco de dados, né? Na programação, como eu disse, você vai chamar isso aqui de objetos mesmo, e também de atributos.
É claro que existem alguns termos, como variáveis membros ou propriedades, propriamente dito, mas atributo é o termo mais comum na programação orientada a objetos. Quando a gente passar para os arquivos, para a implementação dos arquivos ou para o armazenamento dos dados da entidade dos atributos no arquivo, nós vamos mudar de nome. Nós vamos passar a chamar as entidades de registro, porque ela sofre uma ligeira transformação. Então, o registro é uma sequência de bytes em um arquivo que representa, que contém uma entidade. Sabe, se eu tenho aqui, voltando, uma pessoa com seu nome, vamos pegar aqui o nome, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail, eu preciso organizar essa informação para colocá-la no arquivo e eu talvez tenha que fazer algumas transformações. Por exemplo, no sistema, uma data pode ser de um tipo date, que a linguagem de programação me oferece. Mas na hora que eu armazeno isso no arquivo, não existe tipo date, só existe sequência de bytes. Então eu tenho que pensar numa forma de converter essa data em uma sequência de bytes qualquer. Então aqui a gente vê uma sequência de bytes que representa uma entidade jogador. Aqui nessa sequência eu tenho 4 bytes para o ID, depois eu tenho 11 bytes, na verdade 13 porque eu tenho indicador de tamanho, mais 11 bytes para o nome, Conceição, e esses 4 últimos bytes representam o float do valor, R$ 49,90. Nós já vamos ver isso mais detalhadamente. Mas a gente vai, às vezes, até usar esses termos de forma meio desatenta, falar entidade, registro, tanto faz, mas só se preocupa com isso. A entidade é a representação digital de um objeto, de uma pessoa. Então, eu tenho lá no meu computador, na minha linguagem de programação, eu tenho um objeto que contém uma entidade. Quando eu armazeno essa entidade no arquivo, eu vou armazená-la encapsulada dentro de um registro. Porque o registro pode ter informações transformadas, compactadas ou criptografadas, que é algo que nós vamos aprender na nossa disciplina. O registro pode conter metadados, como, por exemplo, a data em que essa entidade foi atualizada pela última vez. Alguém chegou lá e fez uma atualização, ou um campo que diz, nós vamos falar sobre esse campo lá em breve, que diz se essa entidade é válida ou não. Então é como se fosse um marcador de validade, mas guarde isso aí que nós vamos ver na aula de arquivos. Eu posso também ter no registro informações de encadeamento, ponteiros, dizendo qual que é o próximo e qual que é o anterior, numa ordenação lógica, e outros tantos metadados, são dados que me ajudam a gerenciar, trabalhar, manipular o arquivo. Então, um registro, ele pode ter mais informações do que a entidade, ele pode ter os dados da entidade transformados, criptografados ou compactados, e pode também ter informações que fazem relacionamentos entre entidades, que também é mais uma coisa que a gente vai ver lá para frente. Tá bom? Então, o registro ele tem ali algumas diferenças em relação à entidade. Não é só a sequência de valores da entidade, não. Tá? Eu posso ter mais dados. Então, é como se fosse uma caixa onde eu ponho a entidade. Definição um pouco grosseira, mas a ideia é válida. Já os atributos, a gente vai armazenar na forma de campos. O registro, então, é uma sequência de campos. E o campo pode ser um atributo transformado, modificado, compactado, criptografado, pode ser um atributo que recebeu alguma transformação para que ele pudesse ser armazenado na forma de uma sequência de bytes. Alguns valores são diretos. Você pode pensar, por exemplo, eu tenho aqui um número inteiro, 25, que é escrito como um int, um valor de 4 bytes, 32 bits. Em hexadecimal, ficaria nessa sequência, 00019 hexa. Tá? A variável float, ela passa por uma transformação um pouco mais sofisticada, então ela seria escrita com uma sequência de bytes 4247999A. O nome, usando o indicador de tamanho, que me diz quantos bytes são necessários para escrevê-lo, para escrever Conceição, que apesar de ter 9 letras, gasta 11 bytes porque está em UTF-8, então as letras acentuadas gastam 2 bytes, usando o indicador de tamanho de 11 bytes, eu tenho no total
2 no indicador de tamanho, mais 11 da string, 13 bytes para escrever. Fiz alguma transformação aqui já. E a data, olha que interessante. Se eu criar um atributo chamado reunião, que é criado com um objeto date de uma linguagem de programação qualquer, né? Então, representando aqui um 10 de maio de 2021, às 14h30, na hora de escrever isso, eu vou transformar essa variável para que ela represente não os valores de dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, mas que represente o número de milissegundos passados desde 1º de janeiro de 1970, usando o formato long. Então, esse valor que está aqui, que eu não faço a menor ideia qual seja, eu devia ter anotado, né, nesses pacientes. Esse valor aqui representa quantos milissegundos já passaram desde 1º de janeiro, que passaram entre 1º de janeiro de 1970 às 0 horas até 10 de maio de 2021 às 14h30. Então, eu não armazeno dia, mês e ano, hora, minuto, segundo. Eu armazeno milissegundos. Eu fiz uma transformação e armazenei como log de 8 bytes ou 64 bits. E essas transformações a gente vai fazendo com certa frequência para que a gente possa representar tudo na forma de bytes no arquivo, né? A gente ainda vai ver muito mais dessas transformações, mas vamos segurar um pouquinho e a gente segue no próximo vídeo.